Olá e bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos escritos espirituais de Madre Leônia Milito, uma figura assim de profunda devoção, né? Sim, uma figura muito interessante. Exato. Vamos explorar algumas das suas orações. Elas vêm principalmente do diário espiritual dela, de 1975, mas também tem coisas de cartas, mensagens. Uma variedade de fontes, então. Isso. A nossa fonte principal é uma coletânea chamada Orações de Madre Leônia. E o objetivo aqui, bem, não é só listar o que ela escreveu, sabe? Entendo, é ir mais fundo. É tentar captar a essência da espiritualidade dela. Como era essa relação íntima com Deus. E também ver os temas que mais aparecem, né? Os fios condutores das preces dela. Dar um vislumbre da vida interior dela. E do legado, claro. Ela fundou uma congregação, as Missionárias de Santo Antônio Maria Claret. Exatamente. E para já dar o tom, tem uma frase que ela repetia muito, que é bem marcante: Meu Deus e meu tudo. Bem forte essa frase. Simples, mas diz muito. Muito. Parece simples, mas carrega um peso enorme, né? Vamos tentar desvendar um pouco o que essa e outras palavras dela revelam ao longo dessa nossa exploração. Ótimo ponto de partida. Mas antes de entrar nos temas das orações em si, talvez seja bom situar um pouquinho melhor quem foi Madre Leônia, né? Com certeza. O contexto ajuda muito. A introdução da coletânea que a gente está usando descreve ela como uma mestra de vida espiritual. E olha, não é exagero. Pelo que se lê realmente. Fala-se de uma vida de oração assim quase incessante, dia e noite. Ela passava horas e horas em adoração na capela, né, fazendo visitas frequentes a Jesus sacramentado, né? A presença de Jesus na Eucaristia, no sacrário. Isso. E a imagem que usam para descrevê-la é, puxa, muito poderosa, como Moisés, uma alma de braços abertos ao Deus de amor e misericórdia, Nossa, que imagem forte. intercedendo sempre. Então, Sempre. pela igreja, pela congregação dela, pela humanidade toda. Essa descrição já dá umas pistas importantes, né? E a visão dela sobre a oração é particularmente reveladora. Como assim? Não era só, tipo, falar palavras ou pensar em coisas. Para Madre Leônio, rezar era sentir a presença de Deus. Era quase como tocar o invisível, sabe? Entendo. Uma experiência mais profunda. Exato. A oração era fundamentalmente um ato de amor. Um caminho que podia levar até aquela união mística, né? Aquela experiência profunda de unidade com Deus. Uhum. E a fonte menciona que ela vivia abraçada ao crucifixo. Isso não era só uma imagem bonita, piedosa. Tinha um significado maior. Sim, reflete uma espiritualidade onde o sofrimento era integrado. Não como um fim em si, claro, mas como um jeito de se identificar profundamente com Jesus na paixão. Ela buscava se tornar uma pequena hóstia unida à grande hóstia. Essa imagem da pequena hóstia é muito forte. O que ela queria dizer com isso, exatamente? Parece ir além de só aceitar o sofrimento, né? Precisamente. A ideia de pequena hóstia unida à grande hóstia sugere uma participação ativa no mistério pascal, sabe? A paixão, morte e ressurreição de Cristo que a gente celebra na Eucaristia, a grande hóstia. Ah, entendi. A conexão com a Eucaristia. Exato. Ela não via o sofrimento dela ou a vida dela como algo separado, mas como algo que podia ser unido ao sacrifício de Jesus. E aí ganhava um novo significado, um valor espiritual. Uma forma de viver a Eucaristia na própria vida, então. Perfeito. Oferecendo a própria vida em união com a oferta de Cristo. É uma entrega muito radical, que se reflete naquele lema que ela adotou mais para o final da vida: consumir-se iluminando. Nossa, consumir-se iluminando. Faz muito sentido agora. Essa ideia de entrega total parece ser a chave mesmo. Sem dúvida. E a coletânea de orações, segundo a introdução, tem justamente essa intenção: convidar a gente e outros a entrar na escola de oração dela, aprender com o exemplo dela de discípula missionária, alguém que estava sempre tentando ouvir a voz de Deus, né? Nas circunstâncias, nas pessoas. Exato. Seguir as pegadas dela. Vamos então para o primeiro tema que, assim, salta aos olhos nessas orações. Uma gratidão imensa, que parece estar em tudo.
Ah, sim. A gratidão é muito presente. Uma prece de janeiro de 1975, por exemplo, ela fala com Jesus de um jeito muito direto. Ele é o caminho, o modelo, a videira, e ela é só um ramo frágil, né? Ele é a fonte de toda graça, Reconhece totalmente a dependência. totalmente. E o pedido que vem logo depois é quase uma consequência disso. Ó Jesus, pobre e paciente, torna-me semelhante a ti. A gratidão parece ser o ponto de partida para o desejo de mudar, de se transformar. Sem dúvida. E é interessante notar que essa gratidão não é só para Deus, assim, vertical, sabe? Como assim? É também horizontal. Abarca toda a história dela, as relações. Numa oração mais longa, de junho de 1975, ela agradece especificamente pelos 62 anos de vida dela. Um marco importante. Ah, sim. Agradece pelos pais, pelas pessoas que orientaram ela na fé e até pelas criaturas. É um termo humilde que ela usa para falar das pessoas que ajudaram ela a começar a família religiosa, a congregação. Que bonito isso! É lindo, né? Ela agradece por tudo, reconhecendo Deus como seu único bem e o amor de Deus como sua única riqueza. Essa gratidão, que está em todo lugar, parece ser o terreno fértil para a disposição dela de se oferecer. Não é uma gratidão passiva, entende? É uma que move ela. Fim, uma gratidão que impulsiona. E essa atitude fica clara em expressões que ela repete quase como mantras pessoais, né? Exato. O meu Deus e meu tudo, que a gente já falou. E outro é o simples, mas tão cheio de significado, obrigada ao Senhor. Isso aparece várias vezes no diário dela, como numa nota de março de 1975. É como se a gratidão fosse a respiração da alma dela. Boa imagem. É isso mesmo. Mas aí, junto com essa gratidão toda, tem outro tema que emerge com força. Uma consciência muito aguda da própria fragilidade. Uma humildade que desarma a gente. Sim, a humildade dela é notável. Ela não tenta esconder as limitações dela diante de Deus. Em fevereiro de 1975, ela pede assim, sem rodeios: purifica-me de todas as minhas culpas e mata este meu amor próprio. Direto ao ponto. Muito. E ela chega a identificar a impaciência como o defeito predominante dela. Isso é bem específico, bem honesto, né? Sim, e essa honestidade é crucial. O que me parece notável é que essa humildade não vira aquela autodepreciação que paralisa, sabe? Ou um sentimento de culpa que esmaga. Não é isso, né? Não. Pelo contrário, parece ser uma autoconsciência muito lúcida da condição dela de criatura diante do Criador. Ela reconhece que depende radicalmente da graça de Deus para qualquer progresso espiritual, para qualquer transformação de verdade. Faz sentido. E é por isso que pedidos como torna-me semelhante a ti ou faze-me mansa e humilde de coração são tão frequentes. Ela não confia nas próprias forças para superar os defeitos. Ela expressa o desejo de combater eles sem piedade, mas sempre contando com a ajuda de Deus. Tem uma combinação aí de esforço pessoal e abandono confiante. Essa combinação é interessante. Reconhecer a fraqueza, mas não se deixar abater por ela. Você mencionou que ela lembra uma frase de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbes, nada te espante. No diário dela aparece como nada te amedronte, né? Isso. E ela pede firmeza para não desejar nada que não seja reto, que não seja conforme a vontade de Deus, mesmo no meio da dureza da prova. Como essa humildade e essa firmeza conviviam na prática, pelo que os escritos mostram? Olha, parece que a humildade, para ela, era justamente a fonte da força. Ah, é? Como assim? Ao reconhecer que não podia confiar em si mesma, ela se voltava com mais intensidade para Deus, que era a rocha dela. A humildade abria espaço para a graça agir. Entendi. Então, não tem contradição. A firmeza não vinha de uma autoconfiança teimosa, mas da confiança que ela depositava em Deus. A dureza da prova era enfrentada não negando a própria fraqueza, mas se apoiando na força divina que a humildade permitia acessar. É um paradoxo bem presente na espiritualidade cristã. A força que se manifesta na fraqueza, que a gente reconhece e entrega para Deus. Entendido. Nossa, muito profundo isso. E nos leva naturalmente para o coração da espiritualidade dela. Um amor, assim, intenso por Deus e um desejo constante de união. As palavras que ela usa são apaixonadas mesmo. Transborda, né? Sim. Em fevereiro de 1975, a gente lê esta declaração: Jesus, te amo e desejo amar-te sempre, até morrer de amor. Uau! E em junho do mesmo ano, um pedido que mostra para onde esse amor aponta. Alma de Jesus,
Santifica-me e transforma-me numa ardente missionária do teu amor. O amor não é só um sentimento, é uma força que transforma e que envia para a missão. Exatamente. E nesse contexto, a relação entre amor, sofrimento, lembrando de novo a imagem dela, abraçada ao crucifixo, e a Eucaristia se torna central. A Eucaristia de novo? Sim, a Eucaristia não é só um ritual, é o lugar por excelência do encontro com esse amor de Jesus. Fonte de força, de transformação. Numa oração de outubro de 1975, ela se dirige ao coração solitário, coração humilhado, coração desprezado, Que ela via na Eucaristia. que ela contemplava na Eucaristia. Sim, para ela, esse coração presente ali no Santíssimo Sacramento era o mestre dos segredos da união divina. Aquela imagem de ser uma pequena hóstia, unida à grande hóstia que a gente já falou, reforça essa busca sem fim pela identificação com Cristo, no amor e no sacrifício dele. A união com Deus passa para ela, fundamentalmente pela Eucaristia e pela aceitação amorosa da cruz. Essa centralidade da Eucaristia é muito clara mesmo. E tudo isso culmina em expressões de total dependência, de confiança, como: meu Deus, tu és a fonte de todo o bem. Essa busca pela união parece ser o motor que impulsiona toda a vida interior dela. Mas essa vida interior transbordava, certo? Não era algo que ficava fechado nela mesma. De jeito nenhum. Definitivamente não. A espiritualidade dela, embora muito mística, era na essência missionária. Isso fica super evidente no zelo pelas almas, de um termo clássico, né, para falar das pessoas, e da salvação que está em todas as orações dela. Uhum. Ela reza direto pela congregação dela, pedindo que cresça em número e santidade. Tem uma anotação de 1978 na autobiografia dela sobre isso. E numa carta circular de 1965, a gente vê a aplicação prática desse zelo. Como? Ela abençoa as filhas espirituais dela nos vários trabalhos apostólicos: catequese, assistência a idosos, doentes, crianças, jovens. A oração alimenta a ação, claramente. Esse vínculo entre vida interior e missão exterior é absolutamente crucial para entender Madre Leônia. O desejo dela era ser útil a todas as almas. Todas mesmo. Sim, e ela inclui explicitamente ao irmão em dúvida que vive na angústia, como ela escreve em janeiro de 1975. Isso mostra uma amplitude na preocupação missionária dela. Puxa, que sensibilidade! Muita. E a oferta de si mesma dela, que às vezes ela chama de voto de vítima, um termo que pode soar forte hoje, mas que na tradição espiritual significa oferecer a própria vida, os sofrimentos, por intenções maiores, não era só para a santificação pessoal dela. Tinha um propósito mais amplo. Exatamente. Era explicitamente oferecida pela Igreja, pelo Papa, pela congregação dela e pela vinda do Reino de Deus. Ela se via como parte de algo muito maior. E essa inserção numa tradição maior fica clara numa circular de 1967. O que isso significa, essa referência? Ah, bem lembrado. A menção à família claretiana situa a congregação dela e a própria espiritualidade dentro do carisma de Santo Antônio Maria Claret, um santo missionário espanhol do século XIX, fundador dos missionários claretianos. Ah, então tem uma ligação direta. Tem. Ao se identificar com essa família espiritual, Madre Leônia inscreve o trabalho dela numa linhagem missionária específica, sabe? Marcada por um zelo muito ardente pela evangelização, pelo serviço, especialmente pela palavra e pela caridade. Isso mostra que a missão dela não era uma iniciativa isolada, mas estava enraizada numa tradição da Igreja. Compreendido. Tem uma frase numa circular de janeiro de 1964 que parece encapsular perfeitamente essa fusão entre oração, missão e desejo de santidade. Qual seria? Fazei, Senhor, que a nossa vida missionária se torne chama que arda, tocha que ilumine, escada de perfeição que a voz nos conduza. Nossa, que lindo. Resume tudo, né? Resume muito bem. A missão como caminho para Deus, não como um desvio da vida espiritual. Exatamente. Uma escada para a perfeição. E essa orientação para os outros se manifesta também de forma muito concreta na intercessão constante dela. As orações estão cheias de pedidos pelos outros. Muitos pedidos. Ela reza pela igreja e menciona de forma particular a Igreja do Silêncio. Uma expressão da época, né? Sim,
para se referir aos cristãos sobre regimes totalitários ou em perseguição, que não podiam praticar a fé livremente. Isso. Reza pelo Papa, pelos sacerdotes, pelas filhas espirituais dela, por todos os que sofrem, pelos pecadores. A oração dela era como um abraço que tentava alcançar todo mundo. Um coração missionário de verdade. E nesse universo de intercessão, de devoção, a figura de Maria, a mãe de Jesus, tem um lugar, assim, proeminente, quase onipresente. Muito forte a presença de Maria, né? Demais. Ela não é só mencionada, é invocada com muitos títulos. Mãe, rainha, mestra, modelo e, claro, intercessora poderosa. Madrilhônia pede ajuda de Maria em todas as necessidades. Tem uma circular de maio de 1970 que fala disso. E em maio de 1975 tem um ato bem significativo. Qual? Ela se consagra totalmente a Jesus, mas pelas mãos de Maria. Isso indica que ela via Maria como um caminho seguro para chegar até Jesus, o Filho. Entendi. Um atalho, seguro. E ela não só pedia intercessão de Maria, mas também buscava aprender com ela, certo? Você mencionou o Magnificat antes. Sim, exato. Ela busca inspiração no espírito do Magnificat, aquele cântico de Maria que está no Evangelho de Lucas. Para Madre Leônia, o Magnificat não era só uma oração bonita do passado, era um programa de vida. Um programa de vida como assim? Ela interpreta como um hino de louvor a Deus pelas maravilhas que ele fez, mas também como expressão de humildade profunda, o reconhecimento de que tudo vem de Deus e de prontidão para o serviço. Maria se torna, assim, não só uma intercessora lá no céu, mas um modelo concreto de fé, de entrega, de serviço para ser imitado aqui, na vida diária. A devoção mariana dela é profundamente ativa, transformadora. Essa dimensão ativa da devoção mariana é um ponto importante mesmo. E a confiança dela nessa intercessão é expressa numa súplica que ela repetia, quase um suspiro da alma. Doce coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Revela uma entrega filial muito grande, né? Muito grande. Bom, a gente percorreu vários temas que emergem desses escritos. Se fôssemos sintetizar os traços mais marcantes da espiritualidade de Madre Leônia, o que a gente destacaria? Para mim, parece que sobressai uma gratidão que transborda como ponto de partida. Sim, a gratidão. Uma humildade muito lúcida que abre ela para a graça. Um amor apaixonado por Deus que leva ela à entrega total de si, no sofrimento, na Eucaristia. O amor e a entrega. Um forte impulso missionário que nasce dessa união com Deus. E uma confiança filial e ativa em Maria como mãe e modelo. Acertei? Concordo plenamente. Essa síntese pega bem os eixos principais. O que talvez seja mais impactante ao ler essas orações em conjunto é a coerência, a integração entre todos esses elementos. Não são coisas separadas, né? Não, de jeito nenhum, não são temas estanques. A gratidão alimenta a humildade abre espaço para o amor impulsiona a missão, e a confiança em Maria sustenta o caminho todo. Para Madre Leônia, a vida mística e a ação missionária não eram polos opostos, eram dimensões inseparáveis de uma única resposta ao chamado de Deus. Uma coisa leva a outra. Exatamente. A oração era, de fato, o motor, silencioso talvez, mas potente, que movia toda a vida dela de serviço, de entrega, e a consistência desses temas ao longo dos anos, no diário, nas cartas, nas mensagens, mostra uma vida interior de uma profundidade e uma unidade notáveis. Explorar estes textos íntimos é, de certa forma, como ter acesso a um diário de bordo, né? De uma viagem espiritual muito intensa, totalmente orientada para a fé e para o serviço. É um testemunho poderoso de como a oração pode moldar radicalmente uma vida e dar um sentido transcendente. Sem dúvida. E talvez, para além da admiração pela figura histórica ou religiosa, esses escritos possam deixar a gente com uma reflexão? Qual seria? Madre Leônia rezava insistentemente torna-me semelhante a ti, olhando para Jesus como o modelo último dela. Independentemente das convicções pessoais de cada um que nos ouve, talvez valha a pena a gente se perguntar: qual é o modelo ou o conjunto de valores que a gente busca para nós mesmos? Que tipo de transformação interior a gente almeja? Boa pergunta. E mais importante ainda, como é que essa reflexão sobre os nossos ideais
pode ou deveria influenciar concretamente as nossas ações, nossas escolhas, nosso modo de estar no mundo no dia a dia. Como a nossa própria oração, seja ela qual for, molda quem a gente é e o que a gente faz. Uma excelente provocação para a gente encerrar. Fica essa questão para a reflexão pessoal de cada um. Terminamos aqui esta nossa análise das orações de Madre Leônia Milito. Esperamos que esta conversa tenha sido enriquecedora e tenha lançado alguma luz sobre a profundidade da vida espiritual dela e do seu legado.